mais uma vez, eu quero agradecer ao Senhor por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por mais esse momento que estamos na presença do Senhor. Eu quero pedir para que o Senhor nos dê mais vitória a cada dia. Ele tem nos abençoado, Ele tem nos fortalecido. Nós estamos felizes, porque Deus está nos dando vitória a cada dia. Estamos com muita saudade de vocês, muita mesmo. Muita saudade de um tempo e de um momento natural, um momento que a gente possa realmente desfrutar da liberdade. Mas podemos estar afastados, mas não estamos desconectados do Senhor Jesus. Agora eu estou vendo que a Cleide, ela já conseguiu se conectar. Então, e eu gostaria muito desse momento de dizer o seguinte: vamos ficar em casa por enquanto, vamos usar máscaras, vamos obedecer às ordenanças das autoridades para que esse momento logo passe. E vamos ficar, cada um na sua casa, buscando a presença de Deus. Hoje não é diferente, né, dos tempos passados. Temos muito que aprender, mas nós temos a presença de Jesus, né? Eu estou feliz porque Deus nos dá vitória a cada dia. Amém? Eu gostaria de fazer uma leitura em Efésios, no capítulo 4 e no versículo 27, que diz assim. 27. Não dê lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenham o que repartir com aqueles que não têm. Então, assim, o versículo 29 diz assim: não saia da vossa boca, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Amém? Olha, o título do nosso assunto é: o que é pecado contra o Espírito Santo? Então, esse tema e esse título, ele veio numa boa hora. Ele veio no momento certo para que a gente possa refletir. Para que a gente possa refletir acerca do que seja pecar contra o Espírito Santo. Então, assim, pecar contra o Espírito Santo é algo que é natural, né? É natural para que a gente possa compreender. Natural como? O maior pecado contra o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que é não crer no Espírito Santo, não deixar que o Espírito Santo possa nos conduzir. Esse é um dos pecados que mais afetam os seres humanos, né? Aqui no texto que eu li, Efésios,
no capítulo 4, versículo 27 até o 30, o 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, nós fomos selados pelo Espírito Santo. Muitas pessoas acham que cada um dirige a sua vida do jeito que quer. Muitas pessoas acham e estudam, e às vezes até fazem palestras para que os outros possam controlar os seus pensamentos, controlar o seu equilíbrio, né? Muitas coisas apenas servem para nos exercitar, mas nós não podemos cuidar de nós mesmos. É o Espírito Santo quem cuida de cada um de nós. É o Espírito Santo quem nos dirige, quem fala conosco. Ele é Deus. A Bíblia diz que ele é Deus. Então aqui a gente nota o seguinte: Paulo, ele alertou aos cristãos e alertou aos gentios a necessidade de não entristecer o Espírito Santo de Deus. Hoje eu estava lendo um artigo de alguém muito conceituado que escrevia assim: o arrebatamento da igreja não vai ser para todas as pessoas. Aí ele começou a descrever muitas regras pelo qual o Espírito Santo vai estar atuando na pessoa. De repente, essa pessoa pode não ter mais o Espírito Santo. Então, olha, quando você lê e você medita em Pedro, 1 Pedro 1:9, você vai ver lá, que lá, a palavra do Senhor, através de Pedro, ele diz assim, olha, sede santo, porque eu sou santo. Então, por exemplo, se nos seus lábios saem palavras grosseiras, isso afeta o Espírito Santo. Se sai palavrão, isso afeta o Espírito Santo e afeta a sua espiritualidade, afeta o seu acesso a Deus, né? Então, assim, é muito importante a gente meditar na palavra de Deus. Você tem uma dúvida, você vai para a palavra de Deus, porque ela é o que vai nos dar a resposta. Eu estava vendo na internet que é o número 1 em pergunta na internet: o que é pecado contra o Espírito Santo? Muitas pessoas perguntando, muitas pessoas querem saber o que é pecar contra o Espírito Santo. Então, assim, o primeiro pecado é você não crer. O segundo pecado é você não aceitar Jesus como seu Salvador. Por quê? Quem comunica a verdade do Senhor Jesus é o Espírito Santo. E se você não crê no Espírito Santo de Deus, como que você vai aceitar Jesus? Ele testifica de Jesus. Ele testifica do nosso relacionamento, né? E assim, ó. E aí eu vou ler o textozinho bem pequenininho aqui que fala assim: Paulo nos instrui para que não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é entristecido através do pecado movido pelo crente. Então, assim, nossos corpos são o seu templo e nós deveríamos estar em alertas para não sujeitarmos às condições do pecado, né? E estar na graça de Deus, na graça do Senhor Jesus Cristo. E manter a nossa alma muito distante do que chama-se pecado. Ele, o Espírito Santo, é perfeitamente santo. E o pecado
ofende a sua pessoa quando pronunciamos palavras que são pecaminosas. Aqui no texto que eu li, de Efésios 4, tem um trechinho que fala assim: e não dei lugar ao diabo. Vejam, isso aqui é uma coisa muito séria. Por quê? Quando você está, quando você está pecando, você está dando lugar ao inimigo para ele fazer morada na sua vida, né? E isso é ofensivo ao Espírito Santo. Diz o texto bíblico assim, ó: e se alguém anda roubando, deve parar com isso e começar a usar as suas mãos para trabalhar, contribuir, ajudar o seu próximo, levar alimentos para a manutenção da sua família. E Deus vai ajudar essa pessoa, né? E se a pessoa é uma pessoa devassa, anda falando coisa suja, né? Você precisa parar por tudo, né? Não ter mais acesso a esse tipo de coisa. Porque é justamente isso que entristece ao Espírito Santo de Deus. E ainda diz, ao qual você foi selado para a redenção. Então, olha, essas coisas que eu acabei de falar são uma das condições para que você esteja preparado para a volta do Senhor. Você pode ver muitos vídeos na internet, é uma confusão. Por quê? As pessoas misturam todas as coisas, os acontecimentos da volta triunfante de Jesus, do retorno de Israel lá para Jerusalém, e mistura com o arrebatamento da igreja. Uma coisa não tem nada a ver com outra. É preciso folhear a Bíblia e entender, buscar informações para compreender que esse momento da igreja é único. E a gente precisa não perder essa oportunidade. Portanto, entristecer ao Espírito Santo, né? Pecar contra o Espírito Santo é uma das coisas que vai nos impedir. Amém? Olha, ainda diz: livre-se de toda amargura. Quando você está amargurada, que você está sofrendo, está sentindo até dor e não dorme direito, e você está em dificuldade, com indignação, às vezes maltratando os entes queridos dentro de casa, né? Caluniando um, xinga um e assim por diante. Isso chama-se maldade. Isso chama-se iniquidade. É preciso que você ore a Deus. Eu ouvi um professor muito famoso explicando como é que você controla os seus sentimentos e como é que você controla os seus pensamentos. Aí ele dizia assim: olha, é preciso compreender como é que os pensamentos vêm. A palavra de Deus diz que quem controla os nossos pensamentos é o Espírito Santo de Deus. Portanto, ele diz assim, ó: sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, né? Perdoando mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Viu? Então, essa é uma das condições e é a resposta de o que é pecar contra o Espírito Santo. Deus castigou os israelitas por causa do pecado. Eu gostaria de ler com vocês Isaías 7:13. Isaías 7:13, que diz assim. 7:13.
Então, Isaías disse: agora escute, ó casa de Davi, será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Quem abusa também da paciência do meu Deus. Veja, já não basta vocês perturbarem a paciência dos homens? Por que vocês estão perturbando a paciência de Deus? Isso, né? Isso mostra que nós precisamos pensar, meditar. A palavra mais certa é meditar. Meditar na palavra de Deus. Conhecer o que é que Deus tem para cada um de nós. E buscar aquilo que Deus tem para nós, né? Compreender o seguinte: o Espírito Santo mora dentro de nós. Mora dentro de você, mora dentro de cada um de nós. E aí diz assim: vocês não são controlados pela natureza humana. A natureza humana não sabe controlar os seres humanos. Vocês são controlados pelo Espírito Santo. E se de fato, olha uma coisa interessante, o Espírito Santo de Deus está dentro de vocês. E aí, vamos ver Romanos 8, 9. O que diz Romanos 8, 9? Todo crente deve, desde o momento que aceita a Jesus como seu Salvador, ter o Espírito Santo morando dentro dele. Não pode você aceitar Jesus na igreja e continuar a vida de pecado lá fora. Não pode. Isso não funciona, não é assim, né? A gente precisa parar. Então, um ladrão vai na igreja, aí aceita Jesus como seu Salvador, e no dia seguinte continua roubando? Não, ele não aceitou, né? Então, nós precisamos compreender, porque quando você entrega a sua vida para Jesus, passa a morar dentro de você o Espírito Santo de Deus. Entendeu? E aí começa o processo de regeneração. Portanto, vem depois o processo de santificação. Diz a palavra de Deus assim, olha: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade. Efésios 1, 3 e 4. Amém? Olha, a segunda coisa que a gente precisa ter uma noção é de que, olha, você vai na igreja, não basta você só ir na igreja. Você tem que saber que a sua vida está nas mãos do Senhor. Porque se sua vida for controlada pela presença do Espírito Santo, aí você está indo bem, né? Mas se você não for, pense em uma coisa: temos que fazer algo para que nós possamos estar corrigindo a tempo. Todos nós nunca esperamos que em 2020 nós fôssemos passar por este momento. Mas eu quero dizer que esse momento do coronavírus não é nada que você possa dizer, olha, chegamos ao fim do mundo. É apenas um treinamento de Apocalipse. É apenas um pequeno sinal. E hoje uma pessoa dizia assim: quando tudo terminar, nós vamos ter outras coisas acontecendo. Por quê? Porque o fim
está perto, né? E o que foi que Jesus disse? A semana passada nós lemos que Jesus disse para Pedro: Pedro, tudo que a Escritura diz que vai acontecer, isso vai acontecer. Amém? Mas é preciso que a gente tome essa decisão. Diz o texto aqui, em 1 Coríntios 7,19. 1 Coríntios 7,19. Se somos cristãos, nosso corpo é a morada pessoal do Espírito Santo. Onde vemos que o Espírito Santo é o selo de Deus em nós. Então, quando você compra um produto, e esse produto, você olhando nele, você vai encontrar alguma coisa que identifica, né? Eu estava olhando aqui uma Bíblia, mas ela não tem o selo, né? Aquele selinho que você vai lá, passa na máquina e identifica, sabe, o preço. Você tem um selo. E esse selo chama-se o Espírito Santo de Deus. Quando o inimigo passa perto de você, ele foge, porque ele vê em você o selo do Senhor Jesus, a marca do sangue de Cristo. E ele não fica nem perto de você. Ele se manda, porque você tem a marca do selo de Jesus Cristo, né? E aí diz o seguinte: mostrando que pertencemos e somos de Deus, nosso corpo não deve ser profanado por qualquer impureza ou mal proveniente da imoralidade. Nos pensamentos, nos desejos, nos atos, nos filmes, nos livros, nas revistas. Pelo contrário, devemos viver de tal maneira que glorifiquemos ao nome do corpo de Jesus, do corpo de Cristo. 1 Coríntios 7,19. Então, pense, quando você assiste um filme pornográfico ou um filme de terror, você ofende ao Espírito Santo. Mas quando você faz coisas que venha trazer prejuízo para a sua vida espiritual. Aqui nós temos um exemplo que quem mentiu para o Espírito Santo, e aí a gente vê que Ananias e Safira ficou como um exemplo eterno de alguém que tinha mentido contra o Espírito Santo, né? E é um pecado. Por exemplo, você fala assim, mentir é pecado? Mentir é um pecado. Assim como assassinar, assim como roubar, né? Levantar falso testemunho, ser um traidor, um Judas Iscariotes, é um pecado. E nós precisamos ter essa compreensão, meditar na palavra de Deus. Mentir contra o Espírito Santo afasta o Espírito Santo de nós. Entende? Porque ele é santo. Ele não consegue. Para a natureza do Espírito Santo, o pecado traz grandes prejuízos. Entende? Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito e retivesse parte da herdade da terra? Né? Atos 5, 3. Naturalmente, para obter prestígios e reconhecimento, é isso que acontece. A pessoa faz coisas absurdas porque são egoístas, porque vive pensando nas coisas materiais, né? Vive pensando só na matéria, né? Não pensa em pessoas. Nós precisamos pensar em pessoas. E aí você enxerga muitas pessoas pensando só em economia. E a gente foca nas pessoas.
outros focam no regulamento, né? E aí tem tantas coisas que você vai vendo que foge da realidade, daquilo que o Senhor quer. E o exemplo de Ananias e Safira é exatamente mentir contra o Espírito Santo, né? A morte deles foi algo que Deus viu como irregular. A atitude, a maneira, né? A maneira como ele, consciente, ele professou tudo aquilo contra o Espírito Santo. E aí a gente imagina assim, é um exagero. Isso que aconteceu não é um exagero. É para que ficasse como argumento para que cada um de nós pudéssemos estar observando, levando a sério tudo aquilo que a gente precisa levar a sério, né? Então, assim, Jesus vai voltar. Nós precisamos não perder esta oportunidade. Precisamos estar atentos, conservando aquilo que Pedro disse. Pedro, quando estava advertindo, veja bem, a primeira vez que eu ouvi esse versículo, faz mais de 38 anos que eu vi, que me mostraram esse verso pela primeira vez. E era um professor que, quando ele foi dizer e leu o versículo, para mim, os olhos dele se encheram de lágrimas. Porque ele disse, olha, sede santos, porque eu sou santo. Nós não podemos simplesmente ignorar. Essa é uma alerta maravilhosa, porque nos dá a oportunidade para refletir. Refletir naquilo que o Senhor quer que você faça. Viu? Então, assim, você precisa refletir e colocar em prática a sua vida espiritual. Ela não pode ser simplesmente levada de qualquer jeito. Não. Você precisa levar a sua vida adequadamente e estar sempre atento. Cada dia, cada manhã, cada momento. Em oração, vigiando. E aí, o último versículo que diz assim, Efésios 4:27. Vamos ler de novo, né? Olha, vamos ler um pouquinho antes, que está lá no capítulo 20, no versículo 25. E o título desse texto, desse pequeno texto aqui, em Efésios, diz assim: exortação à santidade. Diz a palavra de Deus. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Porque somos membros do corpo de Cristo. 26. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem dê lugar. Em outras versões diz, não dê oportunidade ao diabo. Então, o que acontece aqui? Isso aqui é um convite à santificação, a uma preparação de santificação. No ano passado, nós falamos muito a respeito de, por exemplo, a palavra de Deus revela que as 10 virgens
eram virgens. A Bíblia diz que, na parábola, que elas eram virgens. E, de repente, o noivo veio. E 5 delas faltou azeite. E agora me lembrando que naqueles itens que eu tinha lido hoje à tarde, acerca das condições para que você não fique, quando o arrebatamento da igreja for acontecer, que não lhe falte óleo, que não lhe falte a presença do Espírito Santo na sua vida, né? Que você não fique dando lugar ao inimigo. Olha, hoje nós estamos felizes. Eu estou feliz. Porque nós estamos separados. Com muita saudade de vocês. Mas nós estamos conectados. Temos o Senhor Jesus. Temos a esperança. Não vai se agradar. Temos já resultados positivos, que a Miriam já disse que os seus parentes estão melhorando. Glória a Deus por isso, né? Então, várias pessoas já estão agradecendo ao Senhor, porque o Senhor continua operando. Ele pode todas as coisas. Ele cura as enfermidades. É Ele que sara nossas enfermidades, as nossas feridas. Amém? Aqui nós temos vários pedidos. Eu não vou ler todos os nomes aqui que está escrito, mas eu faço isso orando amanhã. Mas hoje eu quero colocar todos esses pedidos diante da presença do Senhor e pedir que o Senhor haja com a sua mão de graça e de misericórdia. Ele não está ausente de todas essas dificuldades. Ele está atento ao seu pedido, ele está vendo a sua agonia, ele está vendo a sua dor, ele está vendo aquilo que está ocorrendo com você. Se for uma vergonha, ele está vendo, já pode comemorar, já pode agradecer, porque o nosso Deus é assim, ele tem poder para todas as coisas. Não existe nada que Deus não possa resolver. Amém? Querido Jesus, mais um dia, nós agradecemos primeiramente por tudo que o Senhor tem feito, pelas bênçãos que o Senhor nos tem dispensado, pela saúde das pessoas que estavam internadas, elas melhoraram. Nós oramos, nós colocamos diante da presença do Senhor, e o Senhor ouviu. O Senhor tirou essas pessoas do perigo, da iminência da morte, tirou e afastou o espírito de morte. Nós colocamos agora diante da presença do Senhor cada um desses pedidos que foram anotados aqui no chat. Eu coloco agora diante da presença do Senhor e peço que o Senhor faça algo novo. Vá aonde está cada pessoa. E em nome de Jesus, toda doença caia por terra. Que o Senhor coloque suas mãos em cada ferida e destrua todas as células cancerosas, todo o engrossamento do sangue, toda dificuldade de respiração, agora caia por terra no nome de Jesus. E que esse coronavírus seja destruído pelo poder do nome de Jesus. Nós colocamos cada pessoa que está acamada, hospitalizada, cada pessoa, Senhor, aqui em São José dos Campos, em todo o Brasil e no mundo, aonde tem uma pessoa, Senhor, doente, o Senhor coloque suas mãos, faça algo novo, dê vitória para que essas pessoas possam se restabelecer. Quebre o elo do vírus, quebre a corrente do espírito de morte,
seja repreendido e que nós possamos ouvir muitos testemunhos que essas pessoas irão contar daquilo que Deus fez por elas. O Senhor está entre nós. O Senhor está em nossas vidas. E nós pedimos, Senhor, liberta cada pessoa. Este é o momento, Senhor, de muitas pessoas abraçarem ao Senhor Jesus. Este é o momento que o Senhor pode salvar, desde que você abra o seu coração. Abra o seu coração e entregue a sua vida a Jesus. Ele vai te salvar. Ele vai transformar o seu cativeiro em bênçãos. E eu peço também que cada pessoa que agora, neste momento, Senhor, ficou sem o seu emprego, ficou sem dinheiro para comprar alimento, que o Senhor mande o socorro. Porque é o Senhor quem socorre cada um de nós. E eu peço que o Senhor abra uma nova porta de emprego. E eu, em nome de Jesus, declaro que cada pessoa que está necessitada, que o Senhor providencie, que o Senhor mande, ó Deus, uma pessoa a socorrê-las. São muitas pessoas neste momento que estão passando por dificuldades. E nós colocamos diante da presença do Senhor, sabendo que o Senhor é quem cuida de cada um de nós, dos seus filhos e daqueles que estão em defasagem, em necessitados, aqueles que foram abandonados, que foram desempregados, Senhor, que ficaram sem poder trabalhar, tendo em vista o problema do coronavírus. Nós colocamos diante da presença do Senhor que algo novo nesta noite aconteça em cada pessoa, com cada pessoa. E eu te peço, guarde os familiares de cada uma das pessoas que estão aqui conosco nesta noite, guarde cada um e que o Espírito Santo de Deus desperte em cada pessoa para não permanecer simplesmente no anonimato, mas se posicionar diante da presença do Senhor. E se alguém ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, que tenha a oportunidade nesta noite, em nome de Jesus. Gostaria de pedir também, se entre vocês tem alguém que ainda não se inscreveu no meu canal, Expedito Meu Sonho do Céu, comece a sonhar agora. Vá lá onde está escrito, inscreva-se. É só clicar e já vai estar escrito. Depois, você pode clicar no sininho para você receber os vídeos quando eles forem publicados. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém? Preparados para aquele dia. Vocês foram selados pelo Espírito Santo do Senhor. E vocês pertencem a Deus. Amém?